Oi, crianças, vamos continuar o caderno 13 com matemática. Vamos lá. Observe a imagem e responda. Então, aqui tem as formiguinhas com as folhinhas. 16. Se cada uma dessas 3 formigas carregam 5 folhinhas por dia, quantas folhinhas elas carregarão juntas? Então, vocês podem somar. Essa vai carregar 5, essa 5 e essa 5. Então, é só fazer uma continha de mais. 5 mais 5 mais 5. Quanto que dá? Vou achar a resposta aqui e vocês podem ou desenhar ou fazer a continha aqui. 17. Quantas patas tem cada formiga? Só olhar a formiguinha e contar as patinhas dela. 18. Ao todo, quantas patas tem as 3 formigas juntas? Então, agora, no exercício anterior, vocês contaram a patinha de uma formiga só. E agora, vocês vão contar a patinha das 3 formigas juntas e achar a resposta aqui. 19. Em uma planta havia 28 folhinhas, mas uma formiga tirou dessa planta 12 folhinhas. Quantas folhinhas sobraram nessa planta? Então, se ela tirou algumas folhinhas, será que é uma continha de mais ou de menos? Ela colocou mais ou ela tirou? Ela tirou, então é uma continha de menos. O que vocês vão fazer? Tem 2 formas de saber a resposta. Ou vocês fazem a continha 28 menos 12, e aí não se esqueçam de colocar a unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, 28 menos 12, e aí começam a conta pela unidade, 8 menos 2, depois 2 menos 1, e achem a resposta. Ou vocês podem desenhar 28 folhinhas e tirar 12. As 2 formas dão certo. 20. Em uma sala do segundo ano, há 35 alunos. A professora fez uma pesquisa para saber quais as fábulas que as crianças mais gostavam. Veja como ficou a votação na tabela abaixo. Então, 7 crianças gostam mais de A Lebre e a Tartaruga, 11 crianças gostam mais de A Cigarra e a Formiga, 9 crianças gostam mais de O Leão e o Ratinho, e 8 crianças gostam mais de A Raposa e as Uvas. Pinte no gráfico os números de quadrinhos correspondentes aos votos de cada fábula. Então, é só olhar lá, por exemplo, A Lebre e a Tartaruga, 7. Então, vocês vão pintar 7 quadradinhos e assim por diante. Observe o gráfico acima e responda as questões 21 a 23. Então, vocês vão responder depois que vocês já pintaram, tá? 21. Qual é a fábula preferida da sala do segundo ano? Qual é a mais votada? Qual tem mais quadradinhos pintados? O leão e o ratinho, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga ou a raposa e as uvas? Qual foi a fábula menos votada? O leão, o ratinho, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga ou a raposa e as uvas? 23. Quantas crianças juntas votaram na fábula A Lebre, a Tartaruga e a Cigarra e a Formiga? Então, agora vocês vão fazer uma continha de mais. Vão pegar os votos da Lebre e da Tartaruga mais da Cigarra e da Formiga. E vão achar o resultado aqui. Aqui é como vocês resolveram. Ou continha ou desenho. 24. Numa árvore havia 12 cigarras cantando. Para animar a festa, chegaram mais 13. Quantas cigarras conseguiram ficar na árvore? Então, chegaram mais 13 cigarras. Então, é uma continha de mais. Há 2 formas de fazer, desenho ou continha. 12 mais 13. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como eu vou fazer essa continha de mais? 2 mais 3, 1 mais 1 e achar a resposta embaixo. A Pro sempre falava na sala, dá para fazer desenho? Dá. Mas imagina se fosse 400 cigarras mais 300 cigarras. Então, a gente tem que fazer a continha
aprender a fazer a continha, porque não dá para fazer desenho com todas as contas, né? Tem contas grandes, imagina desenhar 300 cigarras. Mas aqui vocês podem escolher ou desenho ou continha, que os dois dão certo. 25. 20 formigas carregavam alimentos de um piquenique. Chegaram mais 18 formigas para ajudar. Quantas formigas coletaram alimento juntas? Continha de mais. Tinha 20, chegou mais 18. Só armar a continha. 20 mais 18. 26. Uma formiguinha coletou 16 migalhas de pão e levou para seus companheiros no formigueiro. Eles comeram 11 migalhas de pão. Quantas migalhas de pão sobraram? Então, gente, tinha 16. Eles comeram 11. Quanto sobrou? Então, ficou mais migalhas ou menos migalhas depois que eles comeram? Podem fazer desenho ou a continha, tá bom? 27. Verifique os números que faltam no quadro abaixo e complete nos símbolos correspondentes. Então, por exemplo, vamos ao primeiro símbolo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é esse quadrado? 7. Então, eu vou achar o quadradinho aqui e colocar o do 7. Continuando. 8, 9, 10, 11. Quem é o triângulo? O 11. E assim por diante. 28. Escreva os numerais por extenso. Siga o exemplo. Agora aqui vocês vão escrever os numerais. 7, 11, 39, 58 e assim por diante. 29. Encontre no caça-palavras, no caça-números, não é caça-palavras, os números abaixo e copie-os ao lado de seu nome correspondente. Então, por exemplo, aqui vocês vão ter que ler e achar o número. 26. Vamos lá, achar o 26. Olhem aqui onde tem o 26. Olha, tem um 26 aqui, tem um 26 aqui. 10. E aqui vocês escrevam 26. 10. Onde tem um 10 aqui? Vamos achar um 10. Aqui, 10. Só pintar e escrever o 10 em cima. E assim por diante. 30. Escreva o antecessor e o sucessor. O que é antecessor e sucessor mesmo? É o número que vem antes e o número que vem depois. Quem vem antes do 26? 25. Quem vem depois? 27. E assim por diante. Se vocês tiverem dificuldade, só olhar aqui que tem os números, vocês podem olhar. Por exemplo, 26. Antes o 25 que vocês completaram e depois o 27. 31. Calcule as operações mentalmente e pinte o desenho de acordo com a legenda. Mentalmente é sem usar o lápis, fazer só com a cabecinha. 9 menos 1, 8. Aqui. 9 menos 1, 8. 8, verde. Então, o rostinho da tartaruga é verde. Aqui, por exemplo, os cascos. 7 mais 0, 7. Amarelo. E assim por diante. As conchinhas são fáceis de fazer. Esse material abaixo chama-se material dourado. Vamos observar como ele é organizado. Então, aqui são as unidades, são aqueles cubinhos que a gente mexia na sala. Aqui tem 10 unidades. Quando a gente junta 10 unidades, a gente tem uma dezena. Escreva o número correspondente ao material dourado. Siga o exemplo. Então, aqui, ó, 10 mais 4, 10, 11, 12, 13, 14. E esse aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só colocar o 16. Esse, por exemplo, 10 mais 1, 11. E assim por diante. Observe o calendário e responda as questões. Calendário de julho de 2020. Aqui está o calendário e aqui as fases da lua com as datas. 33. Pinte o dia
Pinte o dia da lua minguante de vermelho. Então, o dia da lua minguante é 12. Vão lá e pinta de vermelho. E vão seguindo as instruções, uma a uma, sempre olhando aqui. Por exemplo, a D. O último dia do mês de amarelo. Qual é o dia da semana que caiu? Lembrando que para saber o dia da semana, o último dia é 31, certo? É só subir e olhar aqui. Então, o último dia da semana do mês, desculpa, é sexta-feira. E vamos escrever aqui. 34. Em que dia da semana começa a lua nova? Lua nova, dia 20. Dia 20, lembrando que é só subir e olhar em cima que dia da semana cai. De matemática é só, se tiverem dúvida, é só mandar mensagem para a Pro. Um beijo.